Dia do orgulho LGBT e não sei quanto que a gente tem para comemorar. E aí eu liguei a câmera e vou falar o que me vier na cabeça num daqueles vídeos sem roteiro e a gente vê para onde a gente vai nessas reflexões. E eu gostaria que vocês participassem dessa reflexão aqui nos comentários, tá? Vocês falam, Renan, você ajuda tanto, às vezes eu preciso dessa ajuda também, da gente fazer junto essa troca, né? Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente tem conversas que a comunidade LGBT precisa ter. E se você quer participar delas, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. E se você já faz parte da nossa comunidade, já é inscrito, já é inscrita, deixa seu like que vai fazer o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente, tá legal? Então, a gente está no mês do orgulho LGBT e a gente acabou de ter o caso de uma mulher trans queimada viva. A gente acabou de ter o caso de um garoto de 22, se eu não me engano, 22 anos, que foi assassinado a tiros. A gente tem um senhor já velho demais para fazer esse tipo de papelão, exalando LGBTfobia na televisão. A gente tem um governo que está matando pessoas LGBT e não LGBTs, né? Que estão morrendo de uma doença que já tem vacina. E na carona desse problema de saúde pública a gente tem um problema econômico que, se antes estava muito difícil para muita gente, agora está difícil para quase todo mundo. Metade dos brasileiros não sabem se vão comer amanhã. Então a gente fica, o que a gente vai comemorar nesse dia de hoje, né? Junto disso a gente tem uma comunidade LGBT que é absolutamente dividida, né? Me acusam de dividir a comunidade LGBT quando eu falo determinadas coisas, mas eu me recuso a dizer isso porque, pra mim, eu tô apontando uma divisão que existe, eu não tô dividindo mais. Acho que fica mais bonito com outro botão aberto. A gente tem gays que se acham uma versão LGBT do programa Pânico, fazendo piadinha racista, achando muito engraçado, fazendo piadinha sorofóbica, piadinha gordofóbica, piadinha transfóbica. Não sei se vocês lembram o caso da Mateusa, que alguns anos atrás também foi morta e queimada. E aí tem grupinhos gays que fazem gracinha, chamando pessoas negras de Mateusa, porque a Mateusa foi queimada, a pele dela quando queima escurece, e se acham muito engraçados por isso. A gente tem lésbicas absolutamente transfóbicas. A gente tem gays e lésbicas bifóbicos. A gente tem gays, lésbicas e bi que são transfóbicos. A gente tem LGBTs cis e trans que são racistas e que são gordofóbicos. Enfim, é um problema. A gente olha para frente e a gente vê que no caminho para que toda a comunidade se veja com igualdade de direitos em relação à dignidade humana do cidadão comum, ainda falta muito. Mas se a gente vê os grupos isoladamente, o gay branco estaria muito mais próximo do que uma trans preta, de ter essa cidadania plena, né? E isso alimenta também a divisão. Por outro lado, a gente vê algumas coisas que a gente caminhou já. E aí eu vou entrar aqui num ponto que também é individualista, porque somos uma comunidade, somos um coletivo, mas esse coletivo é composto por milhões de histórias individuais. Milhões de uns, como diz a emissora de TV, né? E aí eu vejo a história de um menino que aprendeu que era errado ser como ele era antes mesmo de saber como ele era, de crescer ouvindo que o jeito que ele naturalmente se mexia, que ele naturalmente falava, naturalmente se comportava, estava errado, a ponto de ele começar a ficar desconfortável em estar perto das pessoas e começar a se fechar, porque pelo menos quando ele estava fechado ninguém dizia que ele estava errado, só diziam que ele era esquisito por estar longe, mas era o jeito de se proteger. Esse menino que começou a não ter medo de descobrir quem era, com a ajuda de excelentes amigos, com a ajuda de excelentes terapeutas. Esse menino foi crescendo e se tornando uma pessoa que em determinado ponto entendeu que
precisava ter empatia com outras lutas, porque se esse menino queria tanto ter gente olhando para ele com mais empatia, ele também precisava lançar um olhar mais empático para o mundo, e acabou começando a criar conteúdo e tocando milhares de pessoas. E eu tenho muito orgulho da minha história. E eu tenho plena consciência de que se eu não fosse gay, eu não seria uma pessoa tão boa, não dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu seria uma pessoa pior se eu fosse hétero. Eu tenho plena consciência disso. E temos várias histórias de vários indivíduos. E se a gente vê o nosso movimento, tem muita coisa que dá pra avançar, mas eu lembro quando eu saí do armário, eu achei que eu ia envelhecer sem ver a possibilidade de um casamento entre 2 homens e 2 mulheres acontecer no Brasil. E aconteceu, a gente já tem o casamento aí como realidade há um tempo. Claro que ele precisa ter força de lei, no momento ele é só uma decisão do STF, que é forte, mas ele precisa ter força de lei. Mas eu achei que eu ia envelhecer sem ver isso. LGBTfobia criminalizada, também não com força de lei, mas com força de decisão do STF. Também tem a sua importância, apesar da gente ter todo o debate do anti-encarceramento, né? Do anti-encarceramento. Mas é importante a gente ter um instrumento legal para responsabilizar pessoas pela LGBTfobia delas. A gente tem aí representatividade caminhando, a passos de formiga e sem vontade, como diria o Lulu Santos, mas caminhando. Se há 15 anos atrás a gente tinha dificuldade de ter personagens gays que não morriam, agora a gente tem alguns personagens LGBTs amando, a gente está começando a ter alguma diversidade até racial, alguma diversidade com personagens trans também. A gente está começando a debater dentro da comunidade LGBT a questão racial, a questão dos corpos, a questão de classe. E eu acho que são avanços, sabe? Tem uma fala de Queer as Folk, que é uma série que, se você não viu, procure, não sei onde você vai encontrar, mas procure ver. Tem vários problemas por ser uma série já com mais de 20 anos, mas é a série que meio que começou a lançar séries LGBTs por aí. E aí tem uma personagem que é a mãe de um cara, que é a Debbie. E ela fala pra ele: filho, vamos lamentar as derrotas porque elas são muitas. Mas vamos comemorar as vitórias porque elas são poucas. E como a gente tem poucas vitórias para se comemorar, eu acho que a gente tem que comemorar cada uma como se fosse hétero comemorando o gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Com escândalo, sem medo de ser quem a gente é, com grito e tudo mais. Eu acho que vale a pena comemorar. Porque a gente está vivendo numa sociedade que o objetivo é fazer a gente parar de existir. E muitas vezes a gente apenas sobrevive a essa sociedade. E quando a gente não só sobrevive, mas a gente vive, e a gente consegue prosperar, a gente consegue realizar sonhos, a gente consegue se apaixonar, amar, ganhar dinheiro, viajar, aprender coisa, ser feliz, ser despreocupado por alguns momentos. Eu acho que a gente dizendo para essa sociedade: você queria que a gente estivesse morto, mas a gente não tá, a gente está aqui. A gente está vivo e a gente vai continuar. Você pode acabar matando alguns de nós, e nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas nós vamos continuar nascendo. Você não pode impedir pessoas LGBT de continuarem nascendo. Nesse momento tem alguma pessoa trans, tem um gay, uma sapatão, um bissexual, uma pessoa ace, uma pessoa pan, estão nascendo aí. Enquanto a gente está vendo esse vídeo, conversando aqui, nasceram alguns LGBTs. E não tem nada que eles possam fazer. Então, toda vez que eu penso nisso, eu penso que a nossa comunidade não tem como ser parada. Eles podem enfraquecer a gente, podem silenciar a gente, mas a gente não vai parar. A gente existe para ficar, como sempre existiu. E a gente vai lutando, a gente vai se machucando, e nesse meio tempo a gente vai comemorando as vitórias que a gente vai tendo.
Pessoalmente, eu comemoro muito as minhas vitórias. O orgulho que eu tenho de mim. E o orgulho que eu tenho das pessoas LGBTs que eu gosto. Fiz um post hoje no Instagram listando algumas, mas tem várias que a gente pode se orgulhar. Não só as famosas que estão aí ganhando o mundo, mas também os nossos amigos. Nossa colega trans que completou o ensino médio, que conseguiu um emprego de carteira assinada, que conseguiu voltar para casa hoje, que para as pessoas trans, infelizmente, chegar em casa e terminar um dia viva é uma vitória. O nosso amigo gay, nossa amiga lésbica que foi promovido, que completou a graduação, que passou para o mestrado. O nosso amigo bissexual que está num relacionamento, está feliz. Tanta coisa pra gente comemorar, né? Não vamos deixar o ódio impedir isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.